Olá, equipe do canal Assombrações Narradas. Meu nome é Antônio, mas prefiro não usar meu sobrenome. Depois de muito pensar, decidi escrever para vocês sobre algo que vivi nos anos 80 e que nunca consegui superar, por mais que o tempo tenha passado e eu tenha tentado esquecer. A vida na Serra Pelada era como um sonho para quem tinha fome de riqueza, mas para muitos, como eu, aquilo virou um pesadelo. Cheguei à Serra Pelada em 1981, atraído pelas promessas de ouro fácil. Tinha 25 anos e nenhum rumo na vida. Então embarquei na jornada com a esperança de mudar de sorte. A cena era impressionante. Milhares de homens, cobertos de lama, subindo e descendo aquele imenso buraco na terra. Cada um carregava no rosto a mistura de cansaço e ganância, como se o ouro fosse uma promessa divina que só alguns conseguiriam alcançar. Apesar de toda aquela movimentação, havia um lado sombrio que todos evitavam falar abertamente. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir os sussurros dos garimpeiros mais velhos sobre o tal gigante da serra. Eles diziam que ele era o guardião daquele lugar, que sua presença se manifestava sempre que o ouro era retirado em excesso ou quando os homens começavam a ficar gananciosos demais. A princípio, achei que era só uma forma de assustar os novatos como eu, mas quanto mais eu ouvia, mais difícil era ignorar os detalhes. Seu Raimundo, um dos veteranos do garimpo, costumava contar que o gigante não era um homem comum. Segundo ele, tratava-se de uma entidade antiga, algo ligado à terra, que vivia nas montanhas ao redor da serra. Quando alguém mexia no ouro sem respeito, ele aparecia. Muitos riam disso, mas quem ouvia as histórias à noite, enquanto a fogueira queimava, sabia que seu Raimundo não estava brincando. Ele descrevia sons, tremores e sombras enormes que pareciam cruzar o céu. Cuidado com o gigante, ele dizia. A dívida sempre é cobrada. Por meses, ignorei as histórias e me concentrei no trabalho, mas o ambiente começava a mexer com a gente. Não era apenas o cansaço físico de cavar e carregar sacos de terra o dia inteiro, mas também uma sensação constante de estar sendo observado. Alguns garimpeiros diziam ouvir rugidos vindos das montanhas, principalmente à noite, quando tudo parecia mais quieto. Outros relatavam encontrar pegadas enormes na lama, como se algo gigante realmente tivesse passado por ali. O ponto de virada para mim aconteceu em janeiro de 1982. Era uma tarde quente e abafada, e eu estava trabalhando junto com dois amigos, Zé Carlos e João, em um dos pontos mais profundos da serra. O dia estava estranho. O ar parecia mais pesado do que o normal. De repente, um som ensurdecedor tomou conta do lugar. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes, uma mistura de rugido e trovão. A terra tremeu sob nossos pés, e por um momento pensei que fosse um desmoronamento. Olhei para cima, esperando ver pedras caindo, mas tudo estava parado. Os outros garimpeiros também sentiram o tremor e começaram a correr. Meu coração parecia que ia sair pela boca, mas algo me fez ficar parado, olhando na direção da montanha. Não vi nada, mas o som parecia vir de lá, como se algo imenso estivesse se movendo. João agarrou meu braço e gritou para irmos embora, e foi só assim que consegui me mexer. Naquela noite, o acampamento inteiro estava inquieto. Não se falava em outra coisa além do rugido. Os veteranos diziam que o gigante estava furioso, que o ouro estava sendo tirado sem permissão e que aquilo era um aviso. Eu queria acreditar que era só paranoia coletiva, mas o que aconteceu nos dias seguintes me fez duvidar de tudo. 3 garimpeiros morreram de forma inexplicável naquela semana. Um deles, o Zeca, caiu de um barranco onde nunca havia risco de deslizamento. O outro foi atingido por uma pedra enorme que ninguém conseguiu explicar de onde tinha vindo. O terceiro simplesmente desapareceu,
e tudo o que encontramos foi sua picareta cravada no chão. Esses incidentes fizeram as histórias sobre o gigante se espalharem ainda mais. Alguns diziam que ele tinha vindo cobrar a dívida dos homens, outros que eram só coincidências. Mas uma coisa era certa: ninguém mais trabalhava tranquilo. Eu mesmo passei a evitar as áreas mais afastadas e tentava não olhar muito para as montanhas ao redor. Sempre sentia que tinha algo lá, observando. Depois daquela semana de mortes inexplicáveis, a tensão na Serra Pelada ficou insuportável. Ninguém falava abertamente sobre o gigante, mas os olhares nervosos e as orações antes de dormir denunciavam que todos pensavam nele. Até os mais céticos, que antes zombavam das histórias, começaram a agir de forma diferente, evitando trabalhar em áreas mais isoladas ou perto das montanhas. Eu também não estava mais tranquilo. Tinha dias que, enquanto cavava, sentia um peso estranho no ar, como se algo invisível me esmagasse. Alguns chamavam isso de a fadiga do garimpo, mas eu sabia que era mais do que cansaço. Era como se a própria terra estivesse nos expulsando. Uma noite, enquanto tentava dormir no barraco compartilhado com outros garimpeiros, ouvi seu Raimundo contando outra história para os novatos. Ele falava sobre um grupo que, anos antes, tentou explorar uma área afastada da serra, chamada de Morro do Vigia. Segundo ele, aquele era o ponto mais sagrado para o gigante, e quem ousasse cavar ali pagaria caro. Os novatos riram, mas eu vi no rosto dos mais antigos que ninguém achava graça. Dias depois, decidi perguntar ao seu Raimundo sobre essa história. Ele me puxou para um canto e falou baixo, como se temesse que alguém ou algo estivesse ouvindo. O Morro do Vigia não é lugar de homem, Antônio. Quem mexe lá não volta inteiro, nem no corpo, nem na cabeça. É lá que o gigante guarda sua força, entende? Foi lá que o primeiro tremor começou. Eu deveria ter deixado isso de lado, mas a curiosidade foi maior. No dia seguinte, convenci Zé Carlos a me acompanhar até o Morro do Vigia. Era uma área menos explorada, cercada por vegetação densa e pouco acessível. Quando chegamos lá, senti um arrepio percorrer minha espinha. O lugar tinha um silêncio que não combinava com a movimentação constante do garimpo. Nem os pássaros cantavam. Começamos a explorar o terreno. Não havia sinais de ouro visíveis, mas encontramos algo que me deixou com um nó na garganta. Pegadas enormes, profundas, marcadas na terra. Não eram pegadas humanas, disso eu tinha certeza. Zé Carlos ficou pálido e quis voltar imediatamente, mas eu insisti para olharmos mais. Foi então que ouvimos. Não era o mesmo rugido que ouvimos na primeira vez, mas um som baixo, como se algo estivesse respirando fundo. O som parecia vir de dentro da montanha. Zé Carlos largou a pá e começou a correr, me chamando para ir embora. Eu fiquei paralisado, olhando para a direção do som, mas não vi nada. Só o silêncio, o mesmo silêncio opressor que cobria o lugar. Naquela noite, Zé Carlos e eu prometemos não contar a ninguém o que vimos, mas o peso daquela experiência me consumiu. Durante os dias seguintes, tive sonhos perturbadores. Via uma figura gigantesca, feita de pedra e terra, me encarando com olhos brilhantes como brasas. Em um desses sonhos, ele apontava para o chão e dizia algo que eu não entendia. Acordava suando frio, com a sensação de que aquilo não era só imaginação. Os dias na serra se tornaram insuportáveis. O número de acidentes aumentou, e os garimpeiros estavam cada vez mais nervosos. Alguns abandonaram o garimpo dizendo que era melhor voltar para casa sem nada do que morrer ali. Eu quis fazer o mesmo, mas algo me prendia. Era como se o gigante não quisesse apenas que eu saísse. Ele queria que eu entendesse. Na minha última semana na Serra Pelada, aconteceu algo que me fez tomar a decisão de ir embora. Estava trabalhando sozinho em um canto afastado quando, de repente,
o chão começou a tremer. Era como se a terra estivesse viva, pulsando sob meus pés. Corri para o acampamento, mas antes de chegar, olhei para trás e vi, ao longe, uma sombra gigantesca se mover entre as montanhas. Não era minha imaginação. Outros também viram, mas ninguém falou nada. Apenas abaixaram a cabeça e continuaram suas tarefas, como se ignorar fosse a única forma de sobreviver. Depois disso, não consegui mais ficar ali. Juntei minhas poucas coisas e fui embora, deixando para trás o ouro, os sonhos de riqueza e os terrores que até hoje me perseguem. Não sei o que é o gigante da Serra Pelada. Talvez seja uma entidade, talvez apenas a manifestação da culpa de homens que devastaram aquele lugar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ele existe. Até hoje, quando o vento sopra forte e ouço o som de trovões ao longe, lembro do rugido que ecoava na serra. E me pergunto: será que ele ainda está lá, vigiando, cobrando sua dívida? Espero que este relato encontre vocês bem. Gostaria muito de ouvir a opinião do público sobre o que aconteceu comigo. Será que outras pessoas já sentiram algo parecido? Comentem e me digam o que acham. Meu nome é Carlos, mas prefiro manter o resto em sigilo, pois ainda sinto calafrios só de lembrar do que vou contar. Espero que meu relato encontre vocês bem. Isso aconteceu há muitos anos, mas até hoje me atormenta como se tivesse sido ontem. A Serra Pelada, com toda a sua fama de promessas de riqueza, escondia segredos que os garimpeiros evitavam mencionar. Entre eles estava o Lago Negro. Cheguei à Serra Pelada em 1983, com meu irmão mais novo, Zeca. Viemos do Maranhão com a ideia fixa de mudar de vida. Naquela época, todo mundo só falava do ouro. Diziam que em poucos meses você podia juntar dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar. Mas ao pisar na serra, percebemos que a realidade era muito diferente. Homens se aglomeravam em barrancos íngremes, trabalhando de sol a sol, enlameados, com o suor escorrendo e os corpos magros mostrando o peso da exaustão. Cada pedaço de ouro tirado parecia custar uma parte da nossa humanidade. Foi nesse cenário que ouvimos pela primeira vez sobre o Lago Negro. Ele ficava a poucos quilômetros das principais escavações, escondido pela vegetação densa. Diziam que sua água era tão escura que refletia o céu como um espelho. Muitos garimpeiros usavam o lago para lavar ouro ou ferramentas, mas havia boatos de que quem se aproximava dele por tempo demais acabava desaparecendo. Zeca ria dessas histórias, achando que era só superstição. Eu, no entanto, sempre fui mais atento a essas coisas. Conforme os dias passavam, histórias sobre o Lago Negro circulavam pelo acampamento. Alguns garimpeiros mais velhos diziam que era um lugar amaldiçoado, que a água tinha vida própria e escolhia suas vítimas. Outros falavam de gritos que vinham do lago durante a noite, sons que não pareciam humanos. Eu evitava me envolver nessas conversas, mas não podia deixar de notar como elas mexiam com o ânimo dos trabalhadores. As primeiras semanas foram difíceis, mas nos adaptamos à rotina. Zeca era otimista, sempre achando que nosso dia de sorte estava chegando. Já eu tinha os pés no chão. Sabia que na Serra Pelada o ouro era tanto uma bênção quanto uma maldição. Comecei a perceber que os acidentes eram frequentes e a tensão no acampamento só aumentava. Tudo mudou numa tarde abafada, quando o capataz ordenou que eu, Zeca e outro garimpeiro, o Chico, fôssemos até o Lago Negro para lavar ferramentas e buscar água. Eu queria recusar, mas não havia como. O capataz era implacável, e qualquer sinal de insubordinação podia significar ser expulso da área de escavação. Juntamos nossas coisas e partimos. Quando chegamos ao lago, senti um arrepio estranho. O lugar era cercado por árvores altas, mas todas pareciam mortas.
Os galhos retorcidos e o silêncio absoluto davam ao local uma atmosfera pesada. Nem os insetos voavam por ali. Zeca fez uma piada para quebrar o gelo, mas ninguém riu. Até ele parecia desconfortável. Enquanto lavávamos as ferramentas, percebi que a água estava estranhamente fria para o calor daquele dia. O reflexo do céu na superfície era tão perfeito que dava a impressão de que o lago era um buraco negro sem fundo. Chico, que estava mais afastado, chamou nossa atenção. Ele apontava para uma jangada velha presa numa das margens. A jangada parecia estar abandonada há anos, mas o que chamou nossa atenção foi a corda que a prendia. Ela estava tensionada, como se algo a puxasse para o fundo. Zeca, sempre curioso, foi até lá para verificar. Eu fiquei observando, com um nó no estômago. Quando ele se abaixou para tocar a corda, a água ao redor começou a se mexer. Eram pequenas ondulações, quase imperceptíveis, mas que não pareciam naturais. "Deixa isso para lá, Zeca", eu disse, tentando esconder o medo na voz. Ele riu e puxou a corda com força. Foi aí que tudo mudou. A água explodiu em movimento, como se algo enorme estivesse prestes a emergir. Zeca caiu para trás e Chico correu em nossa direção. "Tá vindo alguma coisa!" Ele gritou com o rosto pálido. De repente ouvimos um som que parecia vir do fundo do lago. Era um gemido profundo, quase como um lamento. Não era humano nem de animal. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Zeca se levantou rapidamente e nós três começamos a correr sem olhar para trás. Ao chegar de volta ao acampamento, tentamos contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Disseram que era paranoia ou o calor mexendo com nossas cabeças. No entanto, naquela mesma noite, o silêncio do lago foi quebrado novamente. Todos no acampamento ouviram. Um grito longo, que parecia sair das profundezas da terra, ecoou por toda a serra. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo não era só imaginação. Algo estava errado com aquele lago, e eu havia sentido sua presença. Naquela noite, ninguém no acampamento conseguiu dormir direito. Os gritos que ecoaram do Lago Negro ainda ressoavam na minha mente. Mesmo quem não acreditava nas histórias antigas estava inquieto. Os mais velhos falavam em presságios, mas ninguém se atrevia a investigar. Zeca, no entanto, parecia ainda mais curioso. Ele dizia que precisávamos voltar lá, que talvez aquilo fosse apenas um animal grande ou uma ilusão causada pelo reflexo da água. O ouro mexe com a cabeça da gente, Carlos. O que a gente ouviu deve ter sido o vento ou um bicho qualquer, ele dizia, tentando se convencer. Eu sabia que ele estava errado. Passei o dia seguinte evitando contato com o capataz, com medo de receber outra ordem para ir até o lago. Mas Zeca, sempre mais destemido, não conseguia tirar aquilo da cabeça. Durante o almoço, ele sugeriu que voltássemos ao Lago Negro, dessa vez para investigar de verdade. Se a gente achar alguma coisa lá, algo de valor, pode mudar nossa sorte, ele argumentava. Eu recusei na hora, mas ele não se deu por vencido. Ele chamou Chico para conversar, e para minha surpresa, Chico aceitou. Eu também ouvi aquele som, e não quero deixar aquilo sem resposta. Vai que é uma mina escondida ou algo que ninguém ainda explorou, ele disse tentando justificar. Relutante, acabei cedendo. Talvez fosse melhor encarar aquilo de frente do que viver com o peso do medo. Ao cair da tarde, nós três pegamos lanternas, cordas e facões e seguimos novamente para o Lago Negro. O silêncio durante o caminho era perturbador. Cada passo que dávamos parecia ecoar entre as árvores mortas. Quando chegamos, o lugar estava ainda mais estranho. A superfície do lago estava completamente imóvel, como se nem o vento se atrevesse a tocar a água. Nos aproximamos devagar. Zeca foi o primeiro a chegar perto da margem. Ele começou a olhar ao redor,
procurando algo que pudesse explicar os sons da noite anterior. Chico ficou alguns passos atrás, observando. Eu, por outro lado, não conseguia me mover. Uma sensação de opressão tomava conta de mim, como se algo invisível nos observasse. De repente, Zeca encontrou algo. Ele se abaixou e puxou uma rede velha que estava presa entre os galhos retorcidos. "Olha isso aqui!" ele disse animado. Mas sua empolgação durou pouco. Quando puxou a rede completamente, vimos que ela estava cheia de lama e algo mais. Algo que parecia restos de ossos. "Isso não é normal", disse Chico, dando alguns passos para trás. Antes que pudéssemos reagir, a água do lago começou a se mexer novamente, dessa vez de forma violenta. Ondas se formaram do nada, como se algo enorme estivesse nadando debaixo da superfície. O som que ouvimos na noite anterior voltou, mais alto e mais próximo. Foi então que vimos. Algo emergiu no centro do lago. Não sei descrever exatamente o que era, mas parecia uma sombra imensa, uma forma indefinida que não se assemelhava a nada humano. 2 pontos brilhantes, como olhos, nos encararam. Não era luz refletida. Aquilo era real. "Corre!" gritei, puxando Zeca pelo braço. Mas ele estava paralisado, com os olhos fixos naquela coisa. Chico já estava correndo em direção à mata, mas eu não podia deixar meu irmão para trás. Sacudi Zeca com força, e finalmente ele reagiu. Saímos correndo com o som daquela coisa nos perseguindo. Parecia que a água do lago vinha atrás de nós, borbulhando e se movimentando de forma antinatural. Chegamos ao acampamento exaustos, sem fôlego e sem coragem de contar o que vimos. Ninguém acreditaria, e mesmo se acreditassem, o que poderiam fazer? A partir daquele dia, eu e Zeca nunca mais voltamos ao Lago Negro. Chico também se afastou de nós, preferindo ficar em outra parte da serra. Alguns dias depois, ouvimos que outro grupo de garimpeiros desapareceu enquanto trabalhava perto do lago. O capataz decidiu interditar a área, alegando que era perigosa. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não era um acidente. Algo no lago não queria ser incomodado, e nós tínhamos chegado perto demais. Até hoje, tenho pesadelos com aquela noite. Vejo os olhos daquela coisa me encarando. Ouço o som grave vindo das profundezas. Depois que deixei a Serra Pelada, tentei seguir com a minha vida, mas nunca consegui esquecer o que vi. Não sei o que existe no Lago Negro, mas tenho certeza de que não pertence a este mundo. Se você, que está ouvindo meu relato, tem coragem de explorar lugares como aquele, pense 2 vezes. Nem toda riqueza vale o preço que pagamos ao encarar o desconhecido. Quando cheguei à Serra Pelada, o clima do lugar era tão pesado quanto o solo, que cavávamos todos os dias. O calor, a poeira e os gritos incessantes de garimpeiros lutando por um pedaço de ouro criavam uma atmosfera de tensão que parecia estar sempre à beira de explodir. Entre as conversas abafadas e os murmúrios das noites sem descanso, havia uma história que sempre surgia, quase como um sussurro proibido: o túnel dos desaparecidos. A lenda era simples, mas aterrorizante. Diziam que em algum ponto do garimpo havia um túnel diferente de todos os outros. Ele começava como qualquer outro, estreito e abafado, mas depois se abria em uma caverna gigantesca, cheia de ouro. O problema é que ninguém que entrava nesse túnel voltava para contar a história. Alguns garimpeiros afirmavam que o local era amaldiçoado, que o ouro ali era protegido por algo além da compreensão humana. Outros falavam em gases tóxicos ou desmoronamentos, mas no fundo, todos sabiam que tinha algo mais. Lembro-me bem do dia em que o velho Benício mencionou o túnel pela primeira vez. Ele estava sentado à sombra de um barracão improvisado, limpando suas ferramentas com uma calma que não combinava com o olhar perdido em seus olhos.
Vocês acham que já viram de tudo por aqui, né? Ele começou, atraindo a atenção de um grupo de garimpeiros cansados ao redor. Mas o que está debaixo desse chão, vocês nem imaginam. Todos se aproximaram, curiosos. Benício era conhecido por ser calado, mas quando abria a boca, suas histórias tinham o poder de calar até os mais barulhentos. Ele contou sobre um grupo de garimpeiros que, anos atrás, decidiu explorar um túnel recém-descoberto. Eles estavam desesperados por ouro, dispostos a arriscar tudo. Mas depois de entrarem lá, ninguém nunca mais viu esses homens. Nem um grito, nem um sinal. Só sumiram. Aquilo ficou na minha cabeça. Na Serra Pelada, desaparecer não era tão incomum. Os túneis estreitos e os desmoronamentos constantes tornavam a morte uma companhia quase diária. Mas havia algo diferente na forma como Benício falou daquele túnel. Ele não parecia estar contando uma história comum. Parecia um aviso. Os dias passaram, e eu tentei esquecer aquela conversa, mas algo em mim queria saber mais. Zé do Toco, outro garimpeiro veterano, era conhecido por suas aventuras e também por sua língua solta. Perguntei a ele sobre o tal túnel, mas sua reação me surpreendeu. Ele ficou sério de repente, como se eu tivesse mencionado algo proibido. Não mexe com isso, rapaz. Esse túnel não é lugar pra gente. É pra quem já perdeu o juízo. No entanto, o que mais me impressionou foi o que ouvi de um rapaz novo no garimpo, chamado Arnaldo. Ele era jovem e cheio de histórias, e jurava ter visto o tal túnel. Disse que ficava numa área isolada, longe dos principais barrancos. É como um buraco sugando o ar ao redor. Quando você chega perto, dá para sentir um vento gelado vindo de dentro, mesmo com o calor infernal lá fora. Aquilo foi o suficiente para despertar minha curiosidade. Eu sabia que era perigoso, mas a promessa de ouro e a vontade de entender o que estava por trás das histórias me levaram a tomar uma decisão. Resolvi explorar o túnel. Esperei uma oportunidade durante a noite. Era mais seguro assim, longe dos olhares dos capatazes. Convenci 2 colegas, João e Mateus, a irem comigo. Eles estavam hesitantes, mas a possibilidade de encontrar algo valioso falou mais alto. Equipados com lanternas, cordas e picaretas, seguimos o que Arnaldo havia descrito. Chegar até o túnel foi mais difícil do que esperávamos. A vegetação ao redor parecia crescer de forma desordenada, como se quisesse impedir nossa passagem. O ar ficou mais pesado e o silêncio da noite foi substituído por um zumbido baixo, que parecia vir do próprio chão. Quando finalmente encontramos a entrada, fiquei paralisado por alguns segundos. O túnel não era como os outros. As paredes pareciam escuras demais, como se absorvessem a luz da lanterna. Havia uma sensação estranha no ar, uma mistura de ansiedade e algo mais sombrio. Mateus foi o primeiro a dar um passo para dentro. Não é nada demais, só parece velho. Vamos logo, ele disse tentando soar confiante. Entramos. A cada passo, o silêncio ficava mais profundo, quase opressor. A única coisa que quebrava a escuridão era o som de nossos próprios passos e o eco distante, que parecia não ter fim. O túnel parecia interminável, e a sensação de que algo estava nos observando era quase palpável. Cerca de 10 minutos depois, chegamos a uma bifurcação. Mateus queria seguir pela direita, mas João insistiu que fôssemos pela esquerda. Decidimos nos separar, mas algo em mim gritava que aquilo era um erro. Antes que eu pudesse protestar, Mateus já tinha desaparecido no caminho oposto. João e eu continuamos, mas a sensação de perigo só aumentava. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho. Era baixo, como um gemido distante, mas não parecia humano. O que foi isso? João sussurrou, parando de repente. Antes que eu pudesse responder, a lanterna dele começou a piscar. O túnel parecia ficar ainda mais escuro.
A luz intermitente da lanterna de João transformava as sombras nas paredes em formas estranhas e distorcidas. Tentei manter a calma, mas minha própria lanterna começou a falhar, como se algo no túnel sugasse sua energia. João, visivelmente nervoso, apontou para a frente. A gente devia voltar. Isso aqui está errado. Antes que eu pudesse responder, o gemido distante ficou mais alto. Agora era como um lamento prolongado, ecoando por todo o túnel. O som vinha da direção que escolhemos seguir. João segurou meu braço com força, seus olhos arregalados. Isso não é vento, nem bicho. Sua voz tremia, e eu não sabia se estava tentando me convencer ou a si mesmo. Continuamos, mesmo com o medo crescendo a cada passo. O túnel parecia mais estreito, e a sensação de ser observado era quase insuportável. Foi então que vimos algo no chão. João apontou a lanterna para o objeto, uma picareta enferrujada, com a madeira do cabo parcialmente podre. Isso é do Mateus? Ele perguntou, mas eu sabia que não era. Aquela picareta parecia muito mais velha, como se estivesse ali por décadas. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi marcas nas paredes. Eram arranhões profundos, como se alguém, ou algo, tivesse tentado desesperadamente sair dali. As marcas eram erráticas, sem padrão, mas o que mais me incomodou foi a quantidade. Elas estavam por toda parte, como se inúmeras pessoas tivessem enfrentado o mesmo desespero. Não tô gostando disso, vamos embora, João disse dando meia volta. Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, o som mudou. Agora era como se centenas de vozes sussurrassem ao mesmo tempo, misturando palavras indistintas e gritos abafados. João começou a correr, mas eu hesitei, olhando para o fim do túnel. Minha lanterna piscou novamente, revelando algo que parecia brilhar mais à frente. Era ouro. Não havia dúvida. Pedaços brilhantes incrustados na rocha, refletindo a luz fraca da lanterna. Meu coração disparou. Todo o medo pareceu desaparecer por um momento, substituído pela ganância e pela adrenalina. João, tem ouro aqui! Gritei, mas ele já estava longe, os passos ecoando na direção da saída. Dei mais alguns passos em direção ao brilho, mas foi quando notei algo que me fez congelar. No chão, espalhados entre as pedras, havia ossos. Não eram pequenos, nem estavam enterrados. Eram restos humanos, claramente de pessoas que haviam sucumbido ali. Crânios com mandíbulas abertas, como se estivessem gritando no momento de suas mortes. Meu corpo inteiro queria correr, mas antes que eu pudesse me virar, ouvi um som baixo atrás de mim, como uma respiração pesada. Lentamente virei a cabeça, mas não havia nada lá, só a escuridão. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. E então veio o cheiro. Era um odor forte, de algo apodrecido, misturado com terra úmida. Comecei a recuar, mas a sensação de ser observado ficou ainda mais forte. Era como se algo estivesse ali comigo, mas invisível. As luzes da lanterna piscaram mais uma vez e então se apagaram completamente. Eu estava mergulhado na escuridão absoluta, com o som da minha própria respiração ofegante ecoando no túnel. O sussurro voltou, mais perto agora. As vozes pareciam me cercar, e uma delas falou algo que parecia ser meu nome. Carlos. Era impossível, mas eu ouvi claramente. Um calafrio percorreu meu corpo, e eu senti minhas pernas cederem. Lutei para me levantar, e corri na direção de onde tinha vindo, tropeçando nos próprios pés e nas pedras no chão. O túnel parecia interminável, como se estivesse me puxando para mais fundo. Foi então que ouvi um grito. Era João. O som de sua voz desesperada vinha de algum lugar distante, mas não da direção da saída. Parei por um instante indeciso. Deveria voltar para ajudar, mas a lógica me dizia que não havia como ele estar ali.
Ele tinha ido para o lado oposto. A confusão tomou conta de mim, mas o medo foi maior. Continuei correndo em direção à saída, ignorando os gritos que pareciam cada vez mais próximos. Quando finalmente vi o brilho fraco da luz do lado de fora, meu coração quase explodiu de alívio. Saí do túnel tropeçando, caindo de joelhos no chão. O ar puro encheu meus pulmões, mas eu ainda estava em pânico. Olhei ao redor, procurando por João, mas ele não estava ali. Esperei por horas, chamando por ele, mas ninguém apareceu. Quando os primeiros raios de sol surgiram, finalmente voltei ao acampamento. Contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Disseram que João devia ter fugido ou que eu estava imaginando coisas, mas eu sabia a verdade. Dias depois, o corpo de João foi encontrado em outro túnel, longe dali. O mais estranho é que ele estava com os olhos abertos, o rosto congelado em uma expressão de puro terror. Desde aquele dia, nunca mais me aproximei de túneis desconhecidos, e o som daqueles sussurros ainda me assombra.